Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações e conhecimento. Eu me chamo Cene, juntamente com o Walter, estamos recebendo um convidado aqui, pessoal, que está incrível, com muita história de vida para compartilhar conosco. Olá pessoal, estamos começando o episódio aqui com o Flávio. Eu posso conceituar o Flávio como um amante pelo conhecimento. Então, um cara que você vai conversando com ele, você vê que ele tem paixão pelo aprendizado. E Flávio, se apresente aí pra gente e comece a contar um pouco de sua história para nós. Então, eu me chamo Flávio, eu tenho uma construtora, Godinho Mariano, eu e mais dois sócios, você teve o prazer de conhecer Sim, também, conhecer. né? E já tem 13 anos que a gente está nesse segmento. A gente começou com Casa Popular, né? E por muito tempo a gente ficou na Casa Minha Casa Minha Vida, que era um programa do governo, né? E depois, com um certo tempo, a gente foi mudando de padrão e hoje a gente está fazendo casa já de alto padrão. A gente escolheu o alto padrão porque foi acontecendo, o mercado foi mudando, né? E a gente estava construindo uma certa quantidade que dava bastante trabalho, com casas com valores menores, né? E aí a gente falou, não, vamos tentar ir para um segmento diferente. E aí, dentro da construção, você vai tendo essas variedades, né, de segmentos Atingir públicos diferentes ali. diferentes, produtos diferentes, pessoas diferentes, e que enriquece, né? A gente vai tirando conhecimento de cada público que você vai trabalhando, né? É, isso que eu ia te perguntar, qual foi a principal diferença quando você mudou esse nicho de atuação de casas populares para essa casa de alto padrão? Então, eu senti uma diferença nas pessoas. É, eu, s- por incrível que pareça, as pessoas, isso é bem polêmico, mas é uma questão assim que quanto casas melhores, pessoas assim, com maior recurso, eu vi que a humildade do trato entre negociação e o pós-venda foi melhorando. Então, polemicamente eu falo, eu acho que pobreza não está ligada à humildade, Ah, eu sabe? concordo muito com isso, porque eu acho que os brasileiros eles têm uma associação errada à humildade, né? Como se ser humilde é não ter dinheiro, sendo que não tem nada a ver com isso. Não, Humildade vem de berço, né, cara? vem de berço. E eu tenho uma segurança, eu falo que isso não é um preconceito, é um conceito formado em questão que humildade não está relacionada à questão financeira. Eu conheci pessoas em São Paulo, que às vezes a gente vai falar aqui da minha trajetória, né? Que de um senhor bilionário, né? Que trabalhava na Bolsa no período que eu fui para São Paulo trabalhar nesse segmento, e da humildade que a gente fica com vergonha de si próprio. Você fala, gente, olha como eu sou, né? Como eu sou prepotente. E conheci pessoas que não tinham recurso de uma prepotência enorme, né? Mas assim, encontrei pessoas ricas com certa prepotência, mas também encontrei várias pessoas com menos recurso que era extremamente humilde. Então, assim, eu só acho que a palavra humildade não se liga, a gente não pode ligar isso à pobreza ou à riqueza, que isso aí não pode se misturar, né? E a gente, igual você disse, se usa muito mal, né? É a forma de tratar as pessoas e da forma também que você quer ser reconhecido, né? Porque tem gente que acha que é bonito pisar nas outras pessoas, ser aquela pessoa mais, vamos colocar, eu sou arrojado, eu chego e boto as pessoas pra fazer as coisas e correr atrás. Cara, isso aí é Eu bobeira. acho que nem bonito, mas eu acho que se sente mais poderoso Exatamente. fazendo isso. Tipo assim, eu estou num status maior do que o seu, por isso eu te piso. Não sei se tá muito atrelada a se sentir poderoso ao ter esse comportamento. Hoje eu gosto muito de ler. Adoro pegar um livro. Às vezes eu fico assim, fica me acumulando alguns assim que eu vejo, compro e não terminei de ler uns, já comprei outro, né? Mas o livro que eu tava lendo, ele falava que o ego é o maior inimigo. Hum, E esse livro é assim, vendeu bastante. E lá tava assim uma expressão bem clara. Uma coisa é você ter autoridade. Outra coisa é você ser autoridade. E isso, porque você está, às vezes, se você é chefe, você tem autoridade. hum. Só que, às vezes, uma pessoa que não está no cargo de chefia, ela é a autoridade da situação. Você está ali por uma questão política, mas o conhecimento, às vezes, é no outro colega. Então, eu vejo que tem uma diferença muito grande disso. Às vezes, os mais prepotentes, ele está na autoridade. E os mais humildes, ele está no ser autoritário, ser autoridade.
né? Que tem uma diferença, não sei se eu consegui Uhum. expressar Sim. bem, Sim. Não, mas tem uma diferença muito grande. Não, e durante a pandemia a gente viu isso muito acontecendo, porque tinham pessoas que ficavam atreladas, né, ao cargo. Você até comenta muito isso, né, Walter? Que a pessoa perdeu aquilo ali, ela não sabe mais se reconhecer sem ter aquele vínculo de cargo ou de figura de autoridade, porque ela não era, ela só tinha. Não sei se é Sim, exatamente nesse sim. sentido. E a outra questão é, tem gente que, pra ela, o cargo, ainda mais quando é pessoa que tá em cargos públicos e que exerce uma autoridade, as pessoas se aproveitam daquilo, apropriam e acaba que extrapolam um pouquinho, sabe? E ainda, a primeira coisa que o cara fala, você sabe com quem você tá falando? Sou fulano de tal, então isso é muito, muito inadequado. na construção civil, te dá a oportunidade é, de frequentar muito a prefeitura, sabe? Para resolver problema. E ali, eu sempre fui muito curioso e sempre assim. Eu acho que a forma de você conseguir as coisas é com observação. Observa, vê como que funciona. E das várias vezes que eu tomei chá de cadeira na prefeitura, eu observava que chegava sempre um amigo do prefeito, um conhecido de um vereador, ou um próprio vereador, e que vinha com essa, sabe quem você está falando, né? E aí, o que que acontecia com eles? Depois que ele saía, a mulher pegava o processo dele e jogava por baixo. Por quê? Porque às vezes nem sempre o poder de estar lá em cima resolve lá de baixo. Tem coisas que só a pessoa que está ali, o cara não pode ser demitido, está fazendo o serviço dele certo, está seguindo a regra, e aí ele fala, não, passa para baixo. Então você tem que chegar sempre com muita humildade, conversando Uhum. com todo mundo, tanto de baixo como de cima. Não é porque você conversou com o de cima, que também é outra coisa que acontece, porque se você for com humildade dentro da prefeitura, logo, logo você está conversando com o secretário. E ali, eu conheci o secretário, agora para baixo todo mundo, ninguém, eu estou por cima. Não é assim que funciona. Lá você vê que você tem que tratar bem os dois lados, e aí você vê que na humildade verdadeira, né, o que a gente, que tem que ser também, que não adianta você tentar forçar algo que não seja verdadeiro, é o que resolve. E aí, nesse livro que eu até comentando que eu estou lendo agora, que é o Ego, né, o ego é seu inimigo, qual o problema disso? É isso. Depois que você perde um cargo, eu era chefe da tal empresa. Aí, agora Uhum. na pandemia, eu fui demitido e a vida da pessoa se acabou. Por quê? Porque ela juntou um poder ao ego e aí ela deixou de ser quem ela é. A pior morte, diz que é a morte em vida. É quando você se perde. Então, nos negócios, eu tenho muito esse cuidado. Eu não posso me perder. Eu não posso estar tendencioso a fazer alguma coisa errada para me dar bem. Isso a gente sabe que em pouco tempo não dá certo. Eu acho que você tem que cultivar amizades e relacionamentos mesmo, porque assim, beleza, você trabalha com uma pessoa hoje. Amanhã você pode estar trabalhando com essa mesma pessoa de novo, mas em posições diferentes. Então, Isso. como que essa pessoa vai encarar? Você foi justo com ela? Você queria de fato o bem dela? Tentou fazer com que ela evoluísse? Então, ela vai lembrar disso. E eu também tenho uma outra questão que é, você está viajando, no meio do caminho você conhece várias pessoas no meio do caminho. Se acontecer alguma coisa com você nesse trajeto, e você precisar de ligar para alguém, será que o cara vai ter satisfação em te ajudar? Falar assim, ô Isso. Flávio, o carro furou o pneu aqui, cara, tô sem step, vem cá. Aí você vai falar, porra, esse cara enjoado nunca aparece, agora já me ligando aqui para encher o Isso. saco, e toda vez que você tá junto com aquela pessoa, ela é meio arrogante, sabe? Então, assim, a pessoa não vai fazer as coisas de bom grado para você. Então, E isso é assim, mas o que nós estávamos conversando em off o berço, né? O berço eu acho que faz toda a diferença. E quanto mais você vai envelhecendo, quanto mais você vai vivendo, convivendo com pessoas, Uhum. você fala, não, o caminho não é esse. Sabe, o caminho, o da humildade é o caminho da inteligência. Sim, com Você certeza. deveria ser humilde por inteligência, porque o outro caminho não dá certo. Não, eu tô em posição social minha mudou, então eu sou mais importante. Não, sempre vai ter um maior que você. E aí vai ser uma luta que você sempre vai perder. E o pior, aí vai acontecer isso. Você nunca vai ser reconhecido. Se tem uma coisa mais triste de falar assim, não, ele foi uma pessoa prepotente. Aí você fala, que riqueza que justifica isso?
Não sabe o que é o E, pior? Que todo mundo vai morrer e vai pra debaixo da terra. É, não, e você nunca vai viver, tipo, relações realmente genuínas, porque se a pessoa, às vezes, ela faz aquilo, ela não tá fazendo por gostar de você, tá fazendo por algum benefício. isso. Então, você vai vivendo uma vida cercada de, sem essas experiências genuínas de fato, né? De você saber que o outro realmente gosta de você pelo que você é e não pelo que você tem. E você que vai cultivar essas relações. Então, é muito importante prestar realmente atenção na forma que você trata as pessoas e cultivar e espalhar essa humildade real. É, porque assim, a gente não pode se perder no jeito de ser, na humanidade, Uhum. assim, que você tem com outra pessoa, né? Ser aquele gente da gente. E, Porque senão você vai viver em vão. sim, e você já se viu em alguma situação que você estava se perdendo? Não, a prepotência, eu acho que ela nasceu bem pregada a mim, sabe? Eu não tenho medo de dizer isso, porque é o seguinte, a prepotência a gente sempre tem que estar vigiando, porque você conseguiu fazer bem, aí depois, às vezes você fala assim, não, dou conta de fazer isso fácil, mas nem é questão dessa prepotência em relação ao próximo. É em Uhum, relação a você mesmo. Não, isso aqui eu consigo fazer. E aí, às vezes, a pessoa tá tentando, fala, não, mas isso aqui é simples. Isso aqui, ó, é só fazer isso. Como que você não consegue fazer isso? Isso é prepotência. Olha, a pessoa não viveu isso. Então, eu não tenho medo de dizer uhum. que é uma luta diária, porque é o que me torna humano. Eu observo meus erros e depois eu fico falando, nossa, mas, cara, eu poderia ter sido melhor. Até comigo mesmo. Porque às vezes eu tenho uma prepotência comigo, que é você se cobrar demais. Você fala, não, calma aí. Não tinha como você saber naquele Uhum. período. Então, assim, eu falo essa prepotência, mas não quer dizer que seja o próximo, às vezes a si próprio. É aquele julgamento que você faz com você. Não, deveria ter feito dessa forma. Não, mas nesse período eu não tinha vivido a experiência para poder resolver isso, né? Então, eu falo assim, é que todo mundo tem muito medo de dizer dos defeitos feios, né? Que a gente Sim, tem. Então, mas assim, eu acho que eu aprendi muito com o erro do outro, sabe? observar, É a né? melhor Observando. forma, né? É a forma Mais inteligente, eu acho. Sim. inteligente e barata, né? Porque você vai, se você já aprende com outra, você economizou o seu tempo de passar por aquele erro e ter que aprender com. Isso, porque assim, eu ficava muitas vezes, eu gostava de conversar com idosos, com pessoas mais velhas. Então eu Uhum, sentei assim, minha avó era doceira, e eu sentava aí assim, eles tinham como se fosse fogão a lenha grande, cheio daqueles buracos grandes, onde se colocava os Aqueles tachos, tachos. né, tacho. grande, cobre e tal. E ali eu ouvia minha Uhum. avó contando as histórias dela e tal. Eu lembro de pequeno meu pai falando assim, nossa, mas como você pergunta por quê? Por quê pra tudo? Que tem uma fase da criança que é porque do mundo, né? Querem entender o mundo. Querendo entender o mundo. E essa criança eu acho que ela não morreu, não, porque Continua. continuou o porquê do mundo, sabe? E aí eu agradeço muito assim a isso, que é uma característica que assim, nasceu desse jeito, curioso, igual você falou que gosta de estudar, porque quanto eu não economizo em aprender com o erro do outro, sabe? E é interessante. E eu gosto da história do outro por curiosidade mesmo, não é por falso interesse. Eu falo assim, me conta onde você errou, pra eu não errar também. Porque geralmente as pessoas falam, qual é a chave do seu sucesso, né? Só que é a parte boa. Exatamente. E eu sou o contrário, eu gosto. Isso eu aprendi na bolsa, sabe? Eu vou já Eu já ia te explico o porquê. perguntar, cara. É assim, você começa, minha forma de pensamento para negócio é sempre do contrário, é de trás para frente. Uhum. Porque alguma coisa está dando dinheiro, tá na modinha, tá todo mundo fazendo, né? Aí a pessoa entra. Eu acho que não, o negócio entra quando ele tá horrível. Por quê? Porque naquela situação, se você conseguir o negócio tornar ele produtivo, imagina quando vier a onda boa. Agora a pessoa entra na onda boa, aí ela não sabe o que é a onda ruim, o que tá embaixo, né? Se entrar na onda boa, quando vier ruim, ele sofre muito, porque ele nunca acostumou com aquele Nunca viveu ambiente. Fala, cara, aquilo, né? Então, quando eu vou perguntando sobre o negócio, eu falo assim, não, mas me conta a parte ruim. Porque a boa todo mundo sabe. Onde está o problema, onde está o gargalo do negócio. Então, toda negociação, eu tento começar nisso. Você vai conversando com a pessoa, você vai percebendo o jeito da pessoa, porque vocês dois são vendedores, cada um de uma forma. Eu Uhum. tenho que conversar com você. Meu sócio faz, nossa, fala, isso demora pra fazer negócio.
Eu falo, não, mas é porque eu preciso saber aonde que é você de verdade ali. Eu tenho que Uhum, deixar a coisa mais natural possível, uhum. porque assim eu vou saber como chegar em você, como abordar, onde saber que é o seu menor preço. Porque eu sabendo onde é o menor preço, eu sei até onde eu posso respeitar. Por quê? Porque eu comprar abaixo do preço, por exemplo, é um negócio que não é o que eu quero. Porque isso não se torna, não, nós não iremos fazer vários negócios. Vai chegar um momento que você fala, não, Vai quebrar o Não dou cara. não, conta, não dou né? conta. Né? Então, assim, você vai conversando com a pessoa e aí você consegue. E isso, porque como eu tenho essa curiosidade de querer saber das outras pessoas, aí eu vou para uma negociação que poderia ser simples, eu gasto tempo. E ali, às vezes, é igual ler um livro. Você compra um livro, às vezes o livro é todo chato, mas tem uma folha, uma página que Pulo muda o do seu gato. ponto de vista. Aí você fala. Aí eu sou daqueles assim que. Aí eu paro, aí eu fico assim, nossa, mas isso mudou tudo. Igual hoje, esse do ego que eu vi lá, ele falando assim, que era diferente em ser autoridade e estar na autoridade. Muda, porque assim, às vezes é uma coisa que você já percebeu, mas você nunca verbalizou. E você nunca conseguiu conceituar, e às vezes eu vejo muito isso Isso. quando eu tô lendo livro, tem alguma coisa que eu penso, mas eu não consigo explicar a forma que eu penso. E lá no livro tá claro, e você fala, nossa, é isso, É Mas, é isso. mas, isso. mas ainda quando é um defeito, você consegue enxergar em todo mundo, mas você não aponta o dedinho pra você. Então, assim, nossa, isso aqui é verdade. Eu vejo fulano fazendo isso, mas ninguém olha pra si próprio e fala, cara, eu Uhum. também faço isso, eu tenho tendência a fazer isso aqui nessa situação. Então, eu posso corrigir isso aqui com base no autoconhecimento mesmo, eu absorver. Mas aí eu tenho que despir toda a minha vaidade e falar assim, cara, eu sou um ser humano igual qualquer um, erro e eu tenho que analisar os meus erros, pra me melhorar como ser humano, senão não, é um loop infinito ali e acaba que o cara só vai errando. Então, essa melhoria que a gente vai fazendo a gente mesmo, eu estou enfrentando o ego, a prepotência, de que forma? Quando eu começo a ter uma vantagem em ver meus defeitos. Por quê? Geralmente, o que incomoda no outro é defeito seu. Exatamente. Então, o que que eu comecei a fazer? Falei, isso incomoda você? Aquela coisa assim, Uhum. eu acho que eu converso comigo mesmo, né? A minha esposa acha isso uma loucura. Fala assim, não, mas que interessante esse jeito seu, porque eu fico conversando comigo, danando comigo, sabe? E aí eu comecei a ver isso. Falei, mas por que que isso te incomoda na outra pessoa? Aí você vai aprendendo e isso é uma autodescoberta, sabe? Que a gente é uma caixinha de por quê? Por que que eu não gosto disso? Por que que esses erros meus são repetitivos? Porque você pode notar que todos os erros e acertos nossos são seguindo um padrão. E eu digo que o padrão muda, sabe? E a situação muda e aquele padrão que você sempre utilizou, aqueles acertos seu passam a não fazer diferença naquilo que você está fazendo. Então, assim, eu acho que essa busca de descoberta, eu acho que a gente tem que olhar para fora, entender o que, que o outro aprendeu da vida, olhar para a sua e falar assim, não, será que eu estou fazendo igual? Será que eu estou fazendo diferente? Então, assim, é um jeito meio diferente de, 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 de ver a vida, mas eu tenho esse olhar muito observando os defeitos, sabe? E assim, me falam, eu nego, né? A prepotência, né? Você nega os defeitos. Aí depois você começa a observar, você fala, mas não é que tá certinho, Sim. certo? Aí eu ainda falo assim, eu Uhum. tava até comentando com você, eu acho que foi com você, que eu olho para trás e vejo como eu fui, assim, eu falo, nossa, mas como eu fui bobo, como que eu já errei cada coisa assim que não era pra errar, sabe? E aí depois disso, eu vejo, mas isso é bom. Por quê? Porque mostra que eu melhorei, né? Se eu olho pra trás e fico vergonha de algumas coisas que eu fiz, é porque eu tive uma evolução. O Conseguiu ruim é olhar compreender. pra trás e falar, não, sempre fui certo. Falou, tá errado. Tá errado, você não melhorou nada daquele tempo até agora, Você é o né? mesmo certo, você sempre tá certo. Você conseguiu compreender ali onde estavam as falhas. Flávio, você falou algumas vezes aí que você trabalhou no mercado financeiro, você fazia day trade? Fazia. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Você é formado em quê? Porque você trabalha na construção civil, você é engenheiro? Então, na verdade, eu fiz administração de empresas e fiquei e Uhum. fui para o mercado financeiro em São Paulo, né? Fiquei um período lá e quando eu voltei, aí eu associei com o meu sócio que estava fazendo engenharia e aí a gente abriu uma empresa, sabe? Mas essa curiosidade de São Paulo foi umas mudanças que eu tive na pós-formado que mudou minha vida. E eu demorei a entender. Porque, nossa, mas porque para mim foi tão maravilhoso e tão traumático.
né? Operar na bolsa não, Tem não que é ter pra qualquer... estômago mesmo. Oh, muito. E assim, trabalhar em São Paulo, na bolsa, eu falo assim, as coisas que você viveu e que reflete hoje. Por exemplo, na bolsa é uma questão emocional. Você não pode emocionar nem com ganho, nem com a perca. Então isso é uma aula que é dinheiro de verdade, não é dinheiro de mentira. Então ali, assim, se eu ganhei, eu não posso ficar em êxtase, porque senão eu tô fora do controle. E se eu perder, eu também não posso entrar em desespero. Então ali eu tive que emocionalmente aprender. E engraçado, e lá, muitos colegas aprendendo, era tipo uma escola, Uhum. só que escola real, né? Todo mundo tá aprendendo e Valendo dinheiro de valendo verdade. dinheiro. E hoje eu acho interessante o que eu fiz na época. Eu entrava nas operações sempre pequenininho. Por quê? Porque na minha cabeça funcionava assim, olha, eu preciso, e os meus colegas operavam já grande, querendo operar grande, querendo girar. E aí os ganhos e acertos deles eram grandes. Os erros e os acertos deles eram grandes. Eu falei, eu não posso. Eu tô vindo para cá com tudo que eu tenho, então eu posso acertar, eu vou ganhar pouquinho. Mas se eu perder, eu vou perder pouquinho. Aí você fala, mas por que você fez isso? É porque é o seguinte, o mais importante para mim era entender como que se jogava o jogo. Como que se faz isso aqui? Não é a quantidade de dinheiro que você vai pôr na mesa que significa que você vai aprender. Você vai aprender assim, não, é porque do jeito que você faz correndo, você faz devagar, né? Uma pista do autódromo, o pessoal tá andando 200 km por hora, você pode fazer caminhada, não pode? Então é isso que eu queria aprender na bolsa. E deu certo. Por quê? Eu não perdi, não quebrei na bolsa, não perdi dinheiro na bolsa. E a bolsa me ensinou a ver o mundo de uma forma que ninguém que só ela me trouxe. Porque na bolsa você aprende a ver um mundo diferente. Muitos acham que você só ganha dinheiro na bolsa comprando ações, né? Uhum. Isso é o que todo mundo tem em mente. Os maiores ganhos são as operações vendidas. Aí você fala assim, totalmente contrário. Porque na bolsa você pode, se você comprou ação, eu posso vender sem ter. Então eu opero vendido. E assim, para subir preço de qualquer ação, de qualquer investimento, é de escada. Para descer é de elevador. Então o ganho na bolsa, ele não está na compra como a grande maioria acha, vou comprar uma ação e vou ganhar dinheiro com ela. Está na venda. É você vender sem ter o papel. Exemplo, para todo mundo ficar claro. Hoje a ação está R$ 100, certo? Cair, igual a gente falou, é mais fácil do que subir. Então, para uma ação de 100 cair para 80, é muito mais rápido que uma de 100 ir para 120. Então, eu opero o quê? Eu vendo a 100, quando ela chega a 80, eu Eu compro a compro. ação. Entendeu? E eu zero é com a ação. E aí é coisas. Aí você fala, mas o que você trouxe isso para a vida? Aí foi onde eu aprendi, a hora que você vê um negócio, começar a operar ao contrário. Falar assim, qual é a dificuldade? Não é eu fazer o produto aqui e já vender, não. Para quem que eu vendo? Como que funciona isso? Onde que está a parte difícil do negócio? E aí, eu fiquei muitos anos na bolsa, eu fiquei 2, 3 anos na bolsa, e eu falei assim, cara, mas eu perdi tempo aqui, né? Tudo é Porque, Uhum. aprendizado. e aí é coisas que eu trouxe para hoje. Falei, olha, você começou a enxergar diferente. Não, e a gestão das emoções também, né? Como você falou, porque hoje você com certeza consegue gerir ali os negócios vendo o ganho e a perda de uma maneira diferente se você não tivesse tido essa experiência. Isso. E quem não faz day trade, compra ação swing trade ou faz a Swing. operação com um pouco mais de prazo, tem aquela premissa básica. Você compra na baixa e vende na alta. Mas na hora que o trem aperta mesmo, a maioria faz o contrário. Ele compra quando todo mundo já tá falando aquela ação, ó, a empresa aqui é boa, o papel tá valorizado. Aí o cara compra, não, o trem aqui vai crescer mais, mas já tá no topo. Aí o trem dá alguma coisa no mercado, algum político falou alguma besteira aí, o trem cai. Aí o cara assusta e fala, nossa, eu vou perder meu dinheiro, tudo e vende. Então ele sempre vende perdendo. Aí você vai falar, cara, não faz Não sentido. faz sentido. Igual, existe lá no day trade, tanto a corretora como os Uhum. emocionados, eles querem girar, quer fazer vários trades. E aí, você fala assim, como foi meu comportamento quando ganhei? Foi o seguinte, quando eu ganhei assim 4% num dia, aí eu virei pro cara e falei assim, olha, lá eu fechei o computador, falei por mim, tá ótimo, vou embora. Aí, não, mas se você ganhou 4, você pode ganhar 6, você pode ganhar 8. Eu falo, olha, é o seguinte,
Na época, exemplo, o investimento estava dando 1% ao mês. Se num dia eu ganhei 4%, por que eu vou devolver esse mercado? Aí que é a emoção. Mas você pode ganhar 6. Não, eu posso. Agora, o que eu ganhei foi 4 meses num dia só. Pra que eu vou devolver isso? Eu tô emocionado. Imagina, você num dia você ganha 4 meses de retorno e eu vou Jogar fora. jogar fora isso? Aí eu tinha essa calma. Eu falava, não, calma aí. Agora, no momento que eu tiver mais tranquilo, eu volto, porque eu tenho 4 meses garantido. Então, assim, não ganhei dinheiro na época com isso, mas também não perdi. Fui ganhar depois com o swing Uhum. trade, porque você começa também, além dessa emoção, que é a primeira coisa, é fazer estratégia. Falar assim, calma, eu tenho que comprar, trazer a probabilidade para você, sabe? Você tem que trazer a probabilidade do negócio para você. Igual, eu falo que tudo é reflexo da bolsa, vou dar exemplos do hoje. Hoje o que atrapalha muita gente é a questão da inflação. Você concorda que Uhum. inflação desvaloriza o dinheiro de todo Sim. mundo? Sim. E aí, eu comecei, cara, mas então vamos operar contrário a isso? Como que você vai, né, operar contrário a isso? Que a inflação é uma coisa que atinge a todos. E se eu vendesse algo que a inflação eleva ele? A inflação, você quer que a inflação aconteça para ele poder te levar junto. É uma questão que a gente teve até aqui um exemplo do Nagata, né? Mexendo com energia Sim. solar. O que acontece? É, hoje, energia solar, você não pode vender a energia, mas você pode fazer locação de placas solares. E aí, geralmente, você faz essa negociação atrelada ao preço do quilowatts, né? E aí, que é a minha perspectiva de negócio, que eu falo que é operar contra? A gente sabe que energia, água, que é do governo, que é dessas grandes empresas, eles sempre acompanham a inflação. E aí agora, se eu invisto nessa área, você concorda que o meu capital está acompanhando a inflação? Sim, com certeza. E se ele está acompanhando a inflação, que era bicho-papão para mim, passa a ser meu favor. Você quer que aumenta. Você, Fala, você rapaz, fala, ó, cara, tem que aumentar, né? Fazer o quê? Então, assim, você passa a ver o mundo. Por isso que eu falo, nossa, porque eu pensei assim, gente, mas que experiência que eu posso trazer da bolsa, né? E aí ela falou, olha, ela me ensinou tudo, a enxergar o negócio ao contrário, a Uhum. não ver o negócio com emoção, a ver o negócio um pouco mais frio, sabe? E aí hoje eu vejo assim, gente, a inflação, porque a inflação, eu até falei pra você, mandei para vocês, duas coisas que eu não acredito nesse Brasil nosso. Dados inflacionários, porque falam pra gente 4% ao ano, aí você vê o arroz dobrar de preço, carro dobrar de preço, e o governo vem e fala que deu 4%. Não. Aí você fala assim, e como que eu posso tirar vantagem disso? Vamos pensar o inverso? Como que a gente faz? Então em- pega o dinheiro emprestado do governo. Se ele põe a taxa Selic a 12, aí você fala, não, tá a 12, porque a base, né, porque assim, se você tem uma inflação de 15, como que você ia pôr uma taxa Selic, né, de 10, 12? Não faz sentido, né? Então, se é baixo a inflação, então a taxa Selic tem que ser, não pode ser tão distante, né? sim. E aí é onde você opera vendido. Você fala, não, então calma aí. Então o segredo é eu pegar um. Porque imagina, eu pego um dinheiro subsidiado, por assim dizer, né? Com valor abaixo. E compro mercadoria, eu seguro, eu ganho dinheiro com isso. Aí você fala, mas da onde você tira isso? A gente tem que lembrar que na época de Sarney, eles tinham o congelamento de preço. E aquela época também, a inflação era coisa assim, enorme. A gente, Absurdo, né? nós não vivemos isso, porque a gente éramos crianças em Uhum. 94 quando foi ter o Plano Real. Mas de 94 para trás, a inflação era coisa de maluco. Os empresários, eles ganhavam dinheiro da seguinte forma: comprava o produto e só segurava. Não vender Era bom. era Era bom. bom. Aumentava sua margem com a inflação. O pessoal comprava carro como investimento. Por quê? Não, isso aqui sobe por 60, 70%. Eu vou segurar produto. Quase foi igual depois da pandemia, né? Que o preço do carro chegou, Igual. o povo falou, rapaz, o trem virou um investimento, valorizou, hein? Eu tive uma experiência disso. Foi. Eu lembro que o aço, toda semana que eu ia comprar, tinha subido 7, 8%. E a margem da casa na época dava 40%. Aí por mês está subindo 7%. Eu falei, gente, vamos fazer isso diferente. Fui lá e comprei o que eu podia de aço e guardei. Eu falei, por quê? Por dois motivos.
o preço da casa vai acompanhar a inflação, porque quem construiu não vai perder dinheiro. Ele vai vender Uhum. com preço atualizado. Mas você concorda comigo que se por semana estava subindo 7%, eu falei, não, então vou ganhar dinheiro é com o produto. Comprei o produto, ele hoje, vamos supor, a 100, e aí no final da pandemia ali já estava 250. E eu falei, cara, então o meu custo de produção, ele foi muito baixo e o preço de venda. Aí você fala, mas de onde você tirou isso? Da simples observação de pensar o contrário e lembrar da história. Falou, olha, na época o pessoal guardava o produto para ganhar com a inflação. Aí eu falei, gente, construir não é... O melhor aqui não é construir, é segurar o produto, deixar inflacionar para construir. Então, assim, é uma forma diferente de ver, né? Uma questão é bom que você tem essa visão de mercado. Agora, essa mesma estratégia, se o cara fazendo um time errado e o preço estiver voltando também Ele toma perde tinta. muito dinheiro. E foi o que aconteceu agora. Foi. Veículo caiu o preço, muitas commodities caíram o preço, então assim, tem o Se a, mercado bem abaixo. se a pessoa não tiver atenta para fazer a mesma estratégia no momento errado, faz ela quebrar. Então, a questão que aconteceu foi assim. Eu vi o preço de carro subir. E eu falei, gente, mas e aí? Uma hora volta. Aí eu falei, não, mas não tem cabimento. O caminhonete eu lembro que dobrou de preço, sabe? Sim. Dobrou. O caminhonete era de 130 e tal, foi para 300 mil. Aí que eu falei, gente, aí o pessoal fazendo fila, né? Espera. Espera. Aí, uma coisa que eu não entendo do ser humano. Se o negócio tá subindo, por que você quer entrar nesse barco? Mas o ser humano, psicologicamente, ele faz tudo ao contrário, já percebeu? Porque assim, parece que é um desejo de demanda, né? Todo mundo tá querendo, eu vou querer também. Eu falei, não, eu não vou querer, ué. Por quê? Porque não tá seguindo uma racionalidade. Algo triplicar 3 vezes é normal ele voltar, e foi o que ocorreu, né? Preço de carro que tava 300 hoje, eles estão vendendo 230, 220. E a maioria das concessionárias estava estocada, e loja também de carro aí, tudo cheio de estoque. E Porque também tava segurando, né? Segura. tava valorizando. Aí o trem desceu, aí o cara tem que queimar preço e acaba que queima a margem, vai embora tudo. Então, agora depois aconteceu o processo contrário, né? Eles começaram a entregar o carro de qualquer preço. Aí é a hora de você comprar o carro. Barato. Entende? Mas aí você fala, mas isso é questão de sorte. É uma questão. Uma vez um professor de história me explicou que a história ela é igual a um caderno espiral. Ela sobe e desce, sobe e desce. Então, para ela subir, ela desce um pouquinho e volta. Significando que a vida, ela oscila, ela sempre está dando um ciclo. É sempre volta. Essa história que a gente acabou de comentar, ela não é tarde. Nossos pais viveu isso. A gente aprendeu isso na história, que nem é tão longe. Certo? A gente tá falando de Collor pra cá, de Sarney pra cá, né? Nós sabemos dessa história. Então, assim, só se repetiu. E aí você viu a pessoa desesperada. Eu falo assim, gente, a pessoa viveu isso e tá cometendo o mesmo erro. Mas você É vai esse ver que é o daqui problema. 2, 3 anos se acontecer igual, acontece igualzinho de novo. Volta a acontecer. Mas aí eu acho interessante. Porque eu falei assim, gente, se eu tô operando o contrário, vendo um negócio de trás pra frente, eu acho que é uma forma que, assim, eu não tô seguindo a A maioria. maionada ali. A manada. Entendeu? Então eu falo assim, é um jeito diferente que eu vejo, nem falo que é o certo, mas é só questão de observação. Eu falo, cara, mas se tá todo mundo fazendo isso, por que você tá desesperado de trocar de carro? O seu carro, às vezes tinha pessoas que estavam com um carro novo, não, eu preciso pegar. Por quê? Não vão parar de produzir carro, gente, né? Não, você lembra a pandemia que acabou o álcool ficou um preço absurdo. Lu, Luva, papel higiênico, velho. Tipo máscara. assim, o ser humano é muito comportamental, assim, igual você falou, o psicológico do cara dá uma balada, o cara entra muito na emoção e acaba que vai tomando decisão errada. Então, assim, essas decisões erradas pode comprometer sua vida por um bom período de tempo. Então, a pessoa sempre tem que estar analisando, será que onde todo mundo está indo é o melhor caminho? Se a gente pegar pouco tempo mesmo, o negócio todo mundo comprando terra no metaverso, né? Não, Não, agora vai ser tudo no digital, nós vai fazer reunião no digital, eu tenho que arrumar meu espaço aqui e tal. E, cara, acabou. verdade. Ninguém fala Ué, mais disso. outra coisa é o carro elétrico, né? Que eles estão Sim. vendendo com metade do valor da tabela FIP usado. Então, assim, os emocionados foram comprando carro e agora não tem para quem revender e tá vendendo carro barato. Eu acredito assim, ó, é novidade, eu não preciso ser o primeiro. Eu não preciso ser o primeiro. Deixa as coisas acontecer, né? Se igual o celular, né? Antigamente poucas pessoas tinham, mas com o tempo, porque
o mercado é capitalista. Quem fabrica o celular quer que o celular esteja na mão de todo mundo, porque não faz sentido você fazer celular para poucas pessoas, né? Foi o que aconteceu. Então, assim, se a nossa cultura mudar e carro elétrico for o que é que vai ser no futuro, esse momento meu vai chegar. Não precisa ter essa pressa, né? Por que que eu vou antecipar? Porque quem vai na frente, ele tem o bônus e o ônus do que está fazendo. Numa questão de gastar dinheiro, eu acho que tem mais chance de ter o ônus do que o bônus. Ah, o carro deu certo, o carro elétrico deu certo. O pessoal achou ótimo e não desvalorizou. Ótimo. Aí eu vou mais na Uhum. frente eu compro. Agora, se não for isso, qual que é a chance de dar errado? Todas. Você fala assim, ecológico, a primeira coisa que foi assim, realmente, né, a manipulação que existe no mundo é falar que o carro, eles falam assim, você tem que pegar um morro, coar ele na peneira para achar os minerais para você fazer O carro a elétrico. bateria, né? Aham. Essa parte você tem que contabilizar de poluição no carro, Exatamente. né? Uhum. Aí você vem falar pra gente que isso é carro que não polui? Não, não polui. Sim. E a Sem bateria, contar, basicamente, ele é só uma bateria, né? Então, assim, a bateria dele é muito grande. sem contar que ainda você nem sabe a vida útil dessa bateria, quando você vai ter que trocar, onde vai descartar, Se tudo. tem como trocar. Porque, tipo assim, eu acho que se troca, tem que trocar o carro é todo, que é os chassis dele, é tudo a bateria, né? Então, teve gente que passou no quebra-mola, deu uma esbarrada na bateria que é no fundo do carro e a bateria ficava mais cara que o carro. Então, assim, é um tipo de Uhum. experiência que não sei se do meu ponto de vista, se for para ser esse a bola da vez da nossa geração, mais cedo ou mais tarde vai chegar. Por quê? Porque a tendência é o que for para ser igual foi o celular, um caminho sem volta. Hoje o pessoal tem. Então, o pessoal que tá pedindo dinheiro na rua tem celular, tem Pix, tem tudo. Entende? Uhum. Então, assim, isso é emoção, no meu ponto de vista. Eu acho que cada um tem que ter suas Uhum. decisões, mas no meu jeito de pensar, eu falo, não, se for, vai chegar aqui na minha porta num preço bom, né? Não vamos antecipar as coisas. Compra já um usado que já dá uma desvalorizada no Isso, deixa preço, eu já. experimentar esse aí, tá? Ó, se você não gostou tanto, né, deixa eu ficar um pouco esse carro, Deixa eu experimentar. deixa eu experimentar. Muito interessante isso dessa questão de antecipar, né? Porque a gente estava falando antes, né, assim, de começar o episódio, sobre essa antecipação que a gente vê a maioria das pessoas tendo com relação ao futuro, ao investimento, a aproveitar a vida. Então, você percebe que você faz isso, eu percebo que você faz isso em várias áreas. O Isso. que você poderia falar mais sobre essa questão de não antecipar as coisas na vida? Então, as experiências que a gente vive, né? Às vezes umas coisas que você fala, isso aí a pessoa fala só por falar. Aí depois você fala, nossa, não é que ela tava certa. Porque assim, o caminhar, ele é tão gostoso como chegar lá no lugar. Por quê? Nós temos méritos. Então o que que acontece? Se eu te pegar sem nenhum preparo e te colocar num lugar que você não está preparado, que é lá no topo, Você vai sofrer. você não. Primeiro que você não vai se sentir nem digno de estar lá. Então, igual, eu passei pela sua bolsa, eu falei, nossa, que situação. Foi para mim, assim, quando você é novo, você fala, nossa, eu quero ganhar dinheiro logo, né? E tal. E eu. Tudo isso que eu aprendi lá, eu achei, nossa, eu perdi foi tempo, né? Aí com o tempo você fala, não, ali eu aprendi muita coisa. O que que eu penso? Eu acho que esse negócio, assim, com as pessoas mais velhas que eu conversei, que pessoas que quebraram, fizeram essa inversão, viveram o hoje. Antes, né, gastou o que tinha e não tinha para viver a vida e teve um final de vida triste. Então, por isso que eu falo, essa negócio de conversar com o idoso, você sempre acompanha as histórias e aí é aquilo que volto a dizer do ciclo. Parece que a história só se repete. Sabe? A pessoa sabe que não, que olha, a gente tem que fazer um pé de meia enquanto você tá novo, que você tá com força, você tá com vontade. E a palavra, você vai deixar de viver a vida? Gente, ler um livro é viver a vida. Um livro bom, assistir um filme bom é assistir um filme bom, estar em família é. Então, assim, os seus valores que tem que se adequar. Se eu não posso ir para Disney, certo? Então eu vou no parquinho com toda a felicidade, com um cachorro, com um filho, com um amigo, entendeu? E aí, se você não é feliz no parquinho, eu te garanto que você não vai ser feliz na Disney. Então, eu acho que a felicidade é isso. É você. Por isso que é muito importante você pôr limite na criança que você está formando.
Você tem que mostrar para ela o que que é valor. Porque se ela for feliz, é igual assim, hoje em dia, eu vou emendando um assunto no outro, mas vocês vão entendendo o motivo. Hoje, a criança tem um monte de brinquedos. As mães vão lá e compram aqui tanto de brinquedo para criança. Não, toda criança tem tablet, celular, videogame, Tem cara. tudo. E aí, às vezes, ela vai, pega uma garrafinha de 600, põe umas pedrinhas lá dentro e é o melhor brinquedo que ela tem. Então, por que que eu estou dizendo isso? É porque a felicidade, ela não está ligada nessas coisas do mundo aí. Às vezes, a grande felicidade da criança é ter um pai, ter uma mãe para brincar com ela, de verdade, não recompensar a ausência com presente. Sabe? Você fica muitos aí, não tem tempo, meu filho, vou comprar tudo para ele. Não é isso que a pessoa quer. Tanto é que muitas pessoas que foram pro caminho da droga foi pessoas que não tiveram essa formação de família, de felicidade. Tudo que às vezes a criança quer é só ter uma família em harmonia, sabe? Então, assim, eu agradeço muito de ter tido essa visão. E aí eu sou feliz, né? Assim, viva a vida. Estou vivendo muito bem, certo? Não estou indo na Disney, mas eu estou tirando isso numa boa música, numa leitura, num casamento bom, excelente, por sinal, sabe? Que é você estar com a pessoa que você escolheu. Já fez uma média com a mulher. Já. Olha lá, você viu? É grande importância. Mas é importante mesmo que as pessoas valorizam algumas coisas, mas assim, beleza. Eu valorizo muita coisa que tá fora, mas o que tá dentro de casa, igual tipo, você falou do casamento, é uma coisa importante, porque se você escolhe a pessoa errada que você vai conviver o resto da vida, cara, sua vida acabou ali, sabe? E isso é umas coisas também que, desde a época da faculdade, eu e um amigo meu, ficávamos sempre assim, gente, a gente tem que ver como que se comporta, sabe? Quem que é a pessoa que a gente tem que procurar para casar, porque assim, é nessas qualidades, né, que você vai ver na outra pessoa, é a humildade, é a forma dela falar assim, não, tô pronto, né? Tô pronto pro que vier, tô com você. E isso a gente tem tempo. Então, assim, é aquilo. Eu não casei jovem. Eu, assim, casei com 33. Eu tive tempo de poder ver o que é estar com a família. O que é ter uma menina, uma mulher de verdade. Porque eu tive uma excelente mãe. Estive, não tenho uma excelente mãe. E os valores dela, eu falei, gente, se eu tenho uma excelente mãe, eu só preciso ir procurar alguém com os valores Parecido. parecidos, entendeu? Eu não tive pressa, sabe? Que eu acho que com o tempo moderno, a banalização do casamento, das relações, foram se perdendo, entendeu? Foram perdendo nós como pessoas, né? Sim. Hoje em dia a sociedade está muito frágil. Ela não aceita uma dificuldade, um casal passar por dificuldade, né? Então, assim, eu acho que até também não. A gente não consegue separar as coisas, né? Do jeito que você faz em negócio, você faz em Eu relacionamento, ia né? te falar isso agora, porque assim, se o cara for emocionado no mundo do investimento, ele se lasca. Se o cara for emocionado na carreira profissional dele, também ele não vai se dar bem. Se ele escolher uma pessoa errada muito rápido, que é emocionado, ele fala, não, namorou um tempinho, ele nem conhece a pessoa direito, tá apaixonado e fala, vou casar. Cara, talvez você não fez nenhum alinhamento com a pessoa ainda e já toma uma decisão dessa pra viver o resto da vida junto, cara, a chance de você ter um problema longo ali e talvez até se separar depois, que é outro desgaste que tem, é grande. E tem um adendo até que eu faço nessa questão, que é, às vezes, a pessoa nem dá tempo de construir isso, porque ela fica tão ali naquele amor líquido, começou um pouquinho, não passou por nenhuma dificuldade de troca. Aí ela não fica em nenhum emprego, ela não para em nenhum negócio, ela não para em nenhum relacionamento. Então, tem tanto essa questão de já escolher errado sem avaliar, e tem também a questão de não dar tempo para as escolhas Você tá produzirem frutos. a pergunta que eu vou fazer pro Isso. Flávio. As coisas na vida é tudo fácil, porque as pessoas desistem no primeiro desafio. Uhum. Na sua vida até agora, assim, as coisas veio tudo caindo do céu, tudo Mas, só luz, né? Tudo apareceu assim, olha aqui, ó, eu sou uma Resolvidinho. oportunidade, cá, com um então, letreiro luminoso. eu por muito tempo, assim, meus pais vieram de uma, não tinham herança, vieram do trabalho mesmo, sabe? Muita dificuldade eles tiveram. Mas eu em si, graças aos meus pais, eu não passei por dificuldade, sabe? Sempre estudei nas melhores escolas, sempre, nunca me faltou nada. E eu ficava, só que uma coisa que eu via que meus pais fizeram com a gente diferente foi o seguinte, eles passaram a dificuldade que eles viveram pra gente. Aí, o
que aconteceu? Eles tinham condições de dar brinquedos excelentes. E não, eu pegava o brinquedo do irmão mais velho, roupa do irmão mais velho, essas coisas que a gente acontecia. Então, assim, eu não fui um menino que tive muitos brinquedos, não tive videogame, bicicleta, eu sempre, nunca tive bicicleta. A bicicleta minha era a que eu pegava dos meus irmãos. Então, e eu ficava assim, né? E meus amigos, tudo com essas coisas, né? E aí eu fui passando aqui, mas por quê? Né? Tá, fui passando mais velho. Sempre, nunca me faltou nada, né? Mas eu não tinha essas regalias. E quando fui fazer, quando eu saí da faculdade, foi tipo assim, continua se virando, sabe? Eu não tive aquele pôr no colo e falar assim, não, eu tô do seu lado e vou fazer tudo. Foi assim, se vira, tipo assim, ele me ajudou até com as ações que ele tinha da empresa dele. E ele passou essas ações e falou, cuida. E aí, como que foi esse cuida? Ele passou ações para mim, por isso que eu não, quando eu comentei com vocês em São Paulo, eu não podia fazer a aposta grande para aprender, Mas não ele poderia entrar num trade grande. Por quê? Porque eu só tinha aquele recurso. E eu sabia que ali não ia sair mais. E aí, o que que aconteceu? Então foi uma forma que hoje eu agradeço, sabe? Aquela dificuldade. E aí depois eu falei, cara, mas olha, depois com o tempo, né? Porque com o tempo eu fui aprendendo que falei, cara, o negócio assim, mais gostoso foi quando eu consegui fazer por mim mesmo. Aí não tem Disney que paga essa felicidade, sabe? Que é você fazer e fazer o seu acontecer. Fazer. E aí depois você vai ficando um pouco mais corajoso da vida. Você fala, eu crio minhas oportunidades. E eu levei isso pro negócio. Eu falei, nossa, mas olha só, eu consigo não esperar nada. Às vezes se eu tivesse ganhado dos meus pais, questões de brinquedo, porque começa assim, né? Se eu te dou muito brinquedo, depois eu te dou carro sobrando, depois eu te dou dinheiro sobrando, e você nunca vai saber o que é o valor, responsabilidade, responsabilidade do negócio. Só que então, eu não tive isso, aprendi que tudo era muito escasso, eu tinha que administrar o pouco que eu tinha, e aí agora eu tô numa fase que eu falo assim, gente, eu vou estudar tal segmento, eu vou fazer aquilo acontecer. E aí o pessoal fala, mas isso é por ganância. Não, não por ganância financeira, é por ganância de realização, por poder fazer. E aí, o financeiro, ele é uma parte à parte mesmo. Assim, consequência daquilo que dá consequência certo. daquilo que você fez dar certo. Então, eu não vejo um novo negócio em questão financeira. Eu vejo pelo desafio. Então, assim, e eu tô na fase que, e isso eu sei que vai passar também. Vai chegar um período que você já, não, já cansou dos desafios, você já, eu espero, né? Chegar lá, essa, Lá por 95 anos, ele chega nessa assim, ó, parte. é igual o Silvio Santos, né? Ó, com 90 e poucos eu paro de empreender e tá tudo certo. Então, assim, algo que pra gente é muito pesado, depois vai se transformando numa coisa que, nossa, olha só, olha como é interessante a gente aprender com o que a gente acha que é peso, né? E meu pai acertou. Eu falo que ele acertou porque ele teve irmãos que deram tudo pros filhos. E ficou ali patinando, sabe? Ficou patinando, os caras tinham os cavalões, o sócio do meu pai, né? Tinha os cavalos de raça, tava assim, tinha as coisas, carro e tal. E assim, parece que não tivemos o mesmo caminho, sabe? Então, assim, deu tudo certo. Então, assim, por isso que eu tenho que pegar, por isso que nasce em mim aquela curiosidade de falar assim, Walter, fala da sua dor. Deixa eu ser. E assim, fala de sua dor e eu tô ouvindo ela com muita paixão, sabe? Porque, cara, eu vou economizar tempo. E eu tô interessado nessa história e de forma genuína. Que a gente. Essa parte de ser genuíno, eu tenho uma facilidade de ir conversando com as pessoas e as pessoas irem falando coisas dela. Mas eu acho que isso se deve não pelo fato de curiosidade, mas pela forma Escuta, né? genuína de perguntar. Você sabe, a pessoa sabe quando eu tô perguntando por interesse de ver onde que doeu nela. Porque eu tive minha dor. E ninguém me perguntou, Flávio, onde que tá doendo? Ninguém veio e falou, Flávio, isso vai passar, né? No momento que você tava no dor, eu queria muito alguém pôr eu no colo e falar assim, ó, isso vai passar, fica calmo, né? Mas aí a gente aprende, né? E tira proveito disso. Fora os seus negócios, assim, sua empresa de construção civil, e você já mexeu com o mercado financeiro, o que mais você
Ou já mexeu ou tá pretendendo mexer? Então, eu atualmente, eu fiz contar uma história de como eu fui procurar demanda para o seu próprio negócio. Que eu falei, gente, olha que interessante. Eu peguei um lote de esquina e ele já existia um ponto comercial. Meu pai estava com esse lote lá e não tinha o que fazer dele. Falei, cara, eu vou alugar esse negócio pro pai, vou ver o que que dá. Desse mesmo negócio, lá, era um ponto comercial só, e aí ele poderia fazer só um bar, né? Um bar, um restaurante, alguma coisa assim. E eu falei, não, eu vou fazer igual no shopping. Você chega no shopping, não tem um monte de diversos Praça de praça de alimentação. alimentação com Vários, diversos vários estabelecimentos. estabelecimentos. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr 3. Em vez de fazer um, eu vou fazer 3. Aí o pessoal, era do interior, o pessoal falou assim, não, mas isso aí não vai dar concorrência. Aí eu falei, não, gente, o que que eu penso? Gente atrai gente. Tanto é que você vai na Castelo Branco, você vai achar a loja agropecuária um do lado da outra. Sim. Você vai no Sim. shopping, uma loja atrás do outro. E o que eu pensei? Não, eu preciso fazer de uma forma em que eu vou trazer gente para cá. Porque se eu pôr um comércio, ele vai ter os clientes específicos dele. Se eu pôr Sim. em 3, os 3 vão ter os clientes dele. Se todo mundo tivesse os clientes específicos, você concorda que o estabelecimento vai estar lotado? Toda Sim. vez que um outro passar na porta, o que aconteceu? Por um ano, até as coisas faziam fila para ir nesse estabelecimento. Porque eu aluguei para 3 pessoas e aí aquilo ali foi lotando, né? Foi enchendo de gente sempre. E eu ainda fui um pouco mais ousado. Meu pai é, falou, não, não faça isso. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu peguei esse estabelecimento e já entreguei pronto. Com as cadeiras, com as mesas, com Nossa. as decorações, deixei tudo pronto. Por quê? Porque eu tinha que. Não, eu precisava preocupar. Você fala assim, Fábio, eu precisava primeiro preocupar em alugar o imóvel. Para alugar o imóvel, eu tinha que chamar demanda para ele, né? Para fazer isso, só caprichando. Pondo as cadeiras, colocando todo a parte instagramável, né? Sim, com Eu fiz certeza. uma pintura na parede, então fui fazendo, fiz uma parede verde. Então eu fiz tudo, porque assim, a primeira coisa, o primeiro objetivo é ter disputa para entrar nesse segmento, para entrar nesse espaço meu. Eu tenho que gerar essa vontade nos locatários. Depois, o que eu precisava fazer? Eu precisava. Aí eu abri um Instagram para poder chamar, para fazer foto e tal, para convidar as pessoas da cidade a frequentar o lugar. Por quê? Porque eu precisava alimentar o meu negócio. Eu precisava que o meu, quem estava locando de mim, quisesse ficar ali, né? Gerasse receita pra Gerasse você. receita para ele, porque muita gente só aluga e vira. Eu falo, não, eu preciso que ele sobreviva, eu preciso que ele tenha força. Por quê? A gente tá falando assim, numa locação normal, você aluga e vira as costas, tá tudo certo. Sim, com certeza. Aí minha preocupação foi diferente. Eu falei, não, eu preciso continuar a movimentar, fazendo propaganda, tirando do bolso para investir no meta ali, para poder atingir as pessoas, para o meu lugar permanecer. Então, assim, o que era para ser uma receita, passou a ser 3 receitas, né? E aí depois eu pensei diferente. Falei, tá, agora, o que eu posso fornecer para eles? Aí eu comecei a gerar demanda para mim. Eu falei, olha, eu vou fazer umas locações, vou comprar umas placas solares e eu vou alugar as placas solares para o estabelecimento. Então, assim, eu passei a ter uma outra renda a mais. Então, algo que eu ia ter uma renda, eu passei a ter 3 e depois mais 3 locação de placas solares para eles. Então, eu fiz isso um negócio. Aí depois que eu fiz isso, aí eu falei assim, ótimo, agora vamos para outro negócio. Porque o negócio da placa solar eu achei interessante. Aí fui agora, estou agora fazendo usina para essa locação de placa solar. Por quê? Porque eu lembrei que eu preciso acompanhar a inflação. Eu É. preciso estar acompanhando a inflação. Porque pode passar tempos e tempos, uma coisa que eu aprendi que eu achei espetacular. Tudo que você é, compra hoje, ele é barato amanhã. Por quê? Inflação. Então, sempre existe aí na internet o pessoal falando assim: ah, não compre sua casa, invista. Com investimento você paga aluguel e vai subindo. Só que essa pessoa ela estaria certa Se não tivesse se inflação. não tivesse inflação. E aonde que a inflação é ótima? Eu comprei meu apartamento e foi um fato assim que eu também eu achava, não, vou pegar o dinheiro, vamos investir e comprar, e Morar de com aluguel. investimento, morar de aluguel e tudo certo.
Eu estaria certo, só que não foi bem assim que aconteceu. Quando você comprou um imóvel, antes da pandemia, imóveis de 500 mil, antes da pandemia, você concorda que comprou um imóvel de 500 mil antes da pandemia, ele travou no financiamento o valor do imóvel. Ele está pagando juros, certo? Juros subsidiados, porque eu não acredito nessa inflação, né? Então ele travou o preço do imóvel dele a 500 mil e ele vai estar pagando ali 6, 7% na época ao ano. O que aconteceu? Veio a pandemia, veio a inflação, esses imóveis foram para R$ 1 milhão. Que investimento que eles dão? Que investimento que desse retorno? Entendeu? Talvez daria, porque quando veio a pandemia que o negócio ficou ruim mesmo, os comércios fecharam, a bolsa caiu. Só que ninguém queria comprar, que ninguém sabia o que ia acontecer. Então, assim, cara, você olhava tudo despencado. Então, o que que aconteceu? A maioria das pessoas foi vendendo. Eu vou vender que eu não sei o que se vai acontecer, não tinha muita informação do como que funcionava o coronavírus e tal. Então, assim, o pessoal vende na baixa, vai vendendo na bem Isso. caindo, em vez de comprar. Então, assim, quem comprou muitas ações ali no preço, no piso ali que chegou, cara, na hora que acabou, que começou a imunizar as pessoas, o trem disparou. Mas, cara, é mais fácil comprar um imóvel, porque pelo menos é uma coisa palpável e aquilo ali ninguém vai tirar de você. Agora, a ação, na hora que você vê o trem despenca, você fala, meu patrimônio tá diminuindo, cara, os caras desesperam, não tem jeito. É a emoção, né? Porque se alguém chega lá no seu imóvel que vale 500 mil e te oferece 200 ou 300, você não vende. Mas se você vê o papel caindo e desvalorizando tanto, você não aguenta e vende. Entende? Eu fiz diferente. Eu e os meus sócios. Nessa época da pandemia. O que a gente fez? A gente comprava a ação, aí ela caía mais. Você comprava mais. Aí comprava Eu mais. também fiz isso. Aí você ia baixando o preço médio dela. Porque Uhum. o importante é você ir fazendo o preço médio dela diminuir. Corre o risco de cair muito baixo? Tem. Mas só que é a questão seguinte: existe um negócio de bom senso que eu acredito que existe, né? Nem sei falar se existe mesmo, mas é assim, ó. Um carro que o custo de produção dele, para fazer ele em ouro, né? Exemplo, custa 5 quilos, né? Exemplo, tô fazendo um lastro mais pesado, não vou Uhum. falar em dinheiro. Se o custo dele é 5 quilos de ouro, se esse carro tiver com preço de 2,5 kg, querendo ou não, ele tá barato. Por quê? Porque para fazer gasta 5. Então chega um momento que você fala assim, porque eu lembro que as ações estavam tão baixas que era assim, se você pegasse os ativos do Itaú, do Banco Brasil, pegasse esses ativos dele recolhesse todo o dinheiro, vendesse os prédios e tudo, o valor da ação estava abaixo do valor do patrimônio. Então, qual é a chance disso estar errado? Só para explicar melhor, é, se eu pegasse, o Itaú tá lá com R$ 1 milhão e as ações equivalentes a esse R$ 1 milhão estava 500 mil. Oi, Tava gente, descontado. tava Tá descontado. descontado. Quem tem medo de entrar no mercado que tá descontado? Quem não entende? Então, mas a maioria do pessoal tava com medo. Tava. Só que assim, o que eu fiz? Eu também não é que eu fui assim o esperto. Que assim, sejamos sinceros, o que eu fiz? Sabe aquele dinheiro que você fala assim, cara, tá tudo certo, Se eu perder, tá de tá boa. de boa. Porque também a gente tem que ser prudente. Né? Porque Sim. se isso que eu acreditei assim, até certo valor. Porque uma que eu não teria mais e eu não teria coragem de pôr mais, né? Para aquela finalidade. E aí eu fui fazer nesse médio. Foi aonde eu ganhei um dinheiro que lá em São Paulo não tinha ganho. Entendeu? Mas assim, foi isso. Então a gente tem que ver o seguinte, quando vier essas ondas, a gente olha para trás e fala, gente, mas o que vovô, o que tio passou lá no passado? Como é que funcionou isso aí? Como que foi a história? Aí você fala, não, então eu vou fazer diferente. Por quê? É aquilo que eu falei de história. Eu acho que a vida é um ciclo que se repete. E você falou, se Uhum. voltar, a pessoa vai fazer a mesma coisa, né? Sim. Sim. Flávio, pegando esse conhecimento que você vem compartilhando com a gente aqui, e você é um cara que tem uma visão que sempre tá movimentando alguma coisa. Hoje, para você movimentar tudo que até você tiver energia e for tendo curiosidade de estudar e buscar, você consegue ver que você vai ter braço, eu vou colocar assim, pessoas para te apoiar nesses negócios? Ah, boa pergunta.
Boa pergunta. Porque assim, uma coisa é você ter a visão, ter a vontade, encarar isso, mas do meio pro fim, o negócio começa a rodar, você vai precisar de pessoas. Igual no negócio lá dos comércios que você montou, você precisava de locatários ali. Provavelmente tem funcionário e bota o negócio para rodar. Mas algumas coisas você vai precisar de funcionários mesmo. Você acha que vai ter condições de implementar tudo que você quer com as pessoas que estão vindo hoje pro mercado de trabalho? Tem certeza que não. Tem certeza que não. Primeiro, geração nossa é fraca. Geração que tá vindo. São pessoas, o governo estimula isso. Né? É aquilo que eu falei mais cedo. Duas coisas que eu não acredito. É as taxas de desemprego do Brasil e não acredito na taxa de inflação. Desemprego é assim. Eles falam que tem milhões de desempregados, mas eu não acho servente, que é serviço braçal, para Sim. poder trabalhar. Você entra em loja de varejo, você não acha vendedor. Contabilidade, você achar alguém para pular, não é fácil. É fácil. Você vai nos supermercados, tem sempre, tipo, muitas vagas de repositor em aberto que você não acha. Eu achei no Instagram hoje, eles foram para uma sala e falaram, tem 200 empregos aqui oferecendo. Não vi fila nenhuma. Tá? Então, assim, mas isso também é muito polêmico, mas não importa, é o que eu vejo do dia a dia mesmo. Então, assim, você perguntou assim, mas você vai conseguir fazer? Aí vamos nas estratégias que você tem que pensar antes de entrar no negócio. Na locação, a minha preocupação, ela é de marketing. Eu preciso fazer aquilo ali continuar sendo interessante. O comércio. Ele tem que ser um lugar instagramável, tem que ser um lugar que o pessoal goste de ir. Também as pessoas que entrou lá eram pessoas que já eram boas no que fazia. Porque não adianta. Se eu pôr ali pessoas que não vão continuar o negócio, vai dar ruim, né? Sim. E aí, esse foi um negócio. Então, assim, eu já saí do negócio. Eu já não me preocupo com esse negócio mais. A placa voltaica, só preciso do sol. E ele trabalha de graça e vem todinho, não falha um. Então ele vai gerar demanda para isso, né? Então é um negócio que não precisa de pessoas. Aí você fala, mas eu acredito que você tem outras vontades, fazer outras coisas. Aí eu comecei a ver que eu fui tendo parceiros assim que eu preciso bolar o negócio, eu preciso fazer acontecer, igual eu preciso um parceiro nosso que a gente está fazendo a usina em conjunto, né? Eu falei para ele, olha, eu tenho um comprador, eu faço a matemática que dá para pagar um financiamento, dá para a gente fazer tudo, eu só preciso que você esteja comigo para dividir o risco. Porque nesse Brasil nosso, a gente não sabe a regulamentação que vai ter sobre isso, e logo pode ser que o governo dá uma canetada e muda todo o cenário. Só que eu já tenho que pensar no plano B. Então eu falei assim, vamos pôr alguém para ter um risco, e eu falei, pessoal, alguém, parceiro, falei assim, olha, vamos por 2 anos, todo o dinheiro que entrar volta para a gente sair do risco. Porque se ele dá um retorno em pouco tempo, então a gente vai ficar esse pouco tempo sem pegar dinheiro nenhum para o negócio sobreviver e a gente sai do negócio. Então, assim, eu fui arrumar um parceiro que ele está ali, que anima a entrar comigo, toma conta do negócio. Eu tenho muito aquele gosto de fazer o negócio desde o início e até o final. Depois que ele está no final, eu falo, agora cuida aí. Toca. Agora toca aí. Sabe? Porque eu acredito assim, meu braço tá muito longe para eu alcançar uma televisão dessa. Mas você tá perto. Então, assim, você consegue chegar lá. Então, eu tenho que fazer. Aí eu tenho que escolher. Aí é igual casamento. Só se a gente não vai abrindo de qualquer forma. Tem que ter um relacionamento. Você vai conhecendo, você vai tendo. Você vai olhando o olho da pessoa. Ver se tem valores em Vendo comum. os valores em comum. Então, assim, você tem pressa de fazer sociedade? Não, cara. Não tive pra casar, demorou um tempo. Vamos na sociedade assim. Então, assim, vamos devagarzinho, né? Aí você vai se conhecendo e tal. Aí você faz parceiro. Quando você vê que a pessoa é gente da gente, como a gente diz, né? Sim. Aí você faz um negócio. E aí a pessoa toca aquilo ali e vai trocando informação. Eu acho que essa é a única forma de você crescer de forma consistente e sem querer abraçar o mundo. Porque assim, se eu tentar abraçar o mundo, meu braço não vai alcançar, né? Então tem que fazer parcerias com pessoas igual a gente. E aí vai acontecendo. Mas o que você perguntou é realmente, às vezes todo mundo se perde nisso. E eu tinha muito medo no início, porque o povo falava assim, planta que muito muda não cria raiz, né? Isso é um ditado popular. Aí mas aí eu pensei assim, não quer dizer que eu estou abrindo outras empresas que eu estou mudando.
Não. Você só Gestão tá... é gestão do mesmo jeito. Gestão é gestão das mesmas coisas. E todos esses negócios assim, que eu for abrindo, que vou abrir, ele tem um jeito operacional igual. Por mais que seja de segmentos diferentes, mas a linha gestacional do negócio, da gestão do negócio, ele é igual. Né? Por quê? Porque a gente não consegue ter dois, três padrões. Você lembra que eu falei que os defeitos e as qualidades nossas se repetem? Sim. Então, assim, você tem que pôr aquele padrão. Ah, mas o segmento é totalmente outro. Sim, mas os recebíveis, a contabilidade é igual. Exatamente. É porque, assim, às vezes as pessoas ficam muito apegadas a segmentos e áreas de atuação, mas ter esse negócio de criar negócios também é um negócio. Ficou É, muito é um negócio, mas é negócio. Justamente. E as preocupações que todo empresário tem que ter, basicamente, são iguais. Ele tem que ter um produto bom, ele tem que vender, receber e pagar as contas dele. Então, assim, resumidamente, é isso que tem que fazer bem. Se ele tem essa gestão boa desse processo operacional, acaba que ele vai conseguir rodar bem o negócio. E o processo a gente sempre vê ele igual, assim, no meu jeito, né? Eu vejo ele da ponta de trás para frente e da frente para trás. Quem é meu cliente? Quem é Agora, meu cliente? Para quem que eu vou produzir? Que custa isso? Aí eu começo dessa forma, aí a gente volta naquilo que eu falei de probabilidade. Vamos trazer os negócios para a probabilidade. Isso eu usei na bolsa também. Porque, assim, a ação subiu demais sem motivo muito aparente. A chance. Porque tudo que sobe, até na vida da gente, sem consistência, ela vai quando despencar. tudo, ela vai despencar. Então o que eu fazia? Eu operava vendido nas ações que tinham subido muito e operava comprado naquelas que tinham caído sem muito motivo, que era só questão de especulação. E aí eu posso errar nos dois, que eu posso vender e continuar subindo, e pode cair e continuar caindo. Né? Comprar a ação baixa, ela continuar caindo. Só que a probabilidade diminui. Sim, Você divide o risco em Mas o que a 50%. população faz? Subiu muito a ação, vai lá e compra. Eu falo, exatamente. Flávia, a gente falou muito assim de questão de erros, de aprender com os erros dos outros. Qual erro você já cometeu durante a sua trajetória empresarial, de vida, que você pode compartilhar que vai poupar quem está nos ouvindo hoje de cometer esse mesmo erro? eu tive erros quando você faz um negócio que você não tá em paz para fazer. Se você vai fazer qualquer compra, ela pode parecer boa, mas se você não tiver em paz para fazer, se você, sabe, não faça. Faça só negócio que você se sinta em paz para fazer, sabe? Eu não tive tantas histórias de grandes erros assim, porque Você prestou muita atenção no erro do. então, eu peguei muito assim o erro do outro, ainda vejo os nossos e tento caprichar, sabe? Eu acho que uma gestão com os números mais à mão, ela te dá uma confiança melhor, porque uma coisa que eu descobri com o tempo é que o povo, estamos numa época que tem competição, assim, tudo tem muitos, né? O mercado é muito disputado, a concorrência é grande, né? Só que eu já penso diferente. A concorrência não é grande, a concorrência é pequena. Você fala, mas por quê? Gente, o povo é ruim demais. Olha, você vai no advogado, que você vê de advogado que sabe menos que você. Você vai no contador que você fala assim, não, para, espera aí, senta Deixa eu abrir a lei. um DRE pra você. Então, assim, eu vejo assim que o mercado... Aí depois eu animei por causa disso. Porque eu falei, gente, o mercado é fraco. Sim. Em todo segmento, em todos. Aquele que você pensa assim, não médico. Hoje você olha o médico e já duvida e fala assim, rapaz, você formou aonde? O que você tá fazendo? Pior. Você já não tem essa confiança, porque, era doutor. Né? A gente tinha muito disso. Não, ele é doutor, ele sabe tudo. Aí você vê alguns que você conheceu virando doutor, você fala, papai do céu, que mercado é esse? Né? Então, assim, eu vejo que eu demorei um pouco a trazer tecnologia para a empresa, sabe? Informação, igual. Não é recente, os meus erros. Nossa, tem uns erros assim que. Eu tive uma construção de obra que eu fiz que eu fechei, porque assim, a gente faz a parceria também. Eu pego uma empresa terceirizada para fazer erguer o imóvel, né? Fazer o esqueleto, por assim dizer. E aí, nisso, peguei o preço muito baixo com esse cara. E ele era desorganizado, por isso que eu falo que o casamento tem que ser muito bem feito, né? Ele era desorganizado nos pagamentos dele com os funcionários dele, e ele não conseguiu me entregar a obra. E aí me custou muito, porque eu tive que assumir a obra, que era de parte dele, para terminar. E foi uma casa que tive uma rentabilidade muito baixa.
Aí você fala, mas como que você se defende disso hoje? O que que acontece? A gente dividiu a obra em etapas e ali você começa a mensurar o negócio etapas por etapa. Olha, na fundação deu tudo certo, valor deu tudo certo, deu. Então vamos passar para estrutura. Aí acima da estrutura, depois vamos para o acabamento. Então você começa a visualizar o negócio. E isso eu demorei demais para fazer, sabe? Eu demorei muito. Eu ia só na caneta assim, não. Tipo assim, jogava tudo o custo, sabia o custo verdadeiro, mas se alguma parte daquele caminho de construção eu a patinei, eu demorei mais tempo para fazer, por quê? Porque vocês concordam que eu preciso produzir o produto em certo tempo, porque senão a minha rentabilidade diminui. Né? E aí, o que, que eu fui notando nisso? Falei assim, cara, se o cara que é para pintar, ele me atrasa 30 dias, ele tá me dando um prejuízo gigante. Vamos fazer uma regra básica. Numa casa de R$ 1 milhão, 1% é R$ 10 mil, né? Sim. Você concorda que se um mês que ele ficou, isso se a casa for de 1 milhão, se ela for de 3 milhões, é R$ 30 mil de juro que, teoricamente, porque assim, na formação de preço, eu tenho que colocar o custo de oportunidade. E o custo de oportunidade é aquele dinheiro assim, ó, se esse dinheiro não tivesse na construção, tivesse no banco, eu Tava estaria rendendo ganhando, isso. rendendo. Então, assim, esse tipo de observação na lupa, que é eu trazer o negócio muito bem, eu demorei muito para fazer, sabe? Arrependo amargamente. Mas, assim, tem coisa que você aprende só apanhando, né? Tem gente que não aprende. Esses dias eu fui visitar um construtor que nem anotar o que ele gasta, ele anotava. Uai. E eu falava, mas e como que você vende? Ah, eu vejo o preço, o pessoal tá vendendo e vendo. Ah, mas como? Aí eu falei, é. Aí depois eu vi os reportagens, vários comerciantes fazem esse tipo de coisa. Ele não sabe precificar o produto dele. Que é o que mais tem. E quem garante que o vizinho tá sabendo também, Aí meu o cara, Isso. a pessoa já tá vendendo prejuízo e o cara vai no meio caminho. Aí Eu no todo mesmo mundo quebra caminho. junto. Entendeu? É uns Gente. negócios que assim, isso aí, esse tipo de erro eu nunca cometi, sabe? Na verdade, hoje, aí que tá. Eu me acho falo assim, nossa, que erro gigante não ter o meu negócio extremamente na lupa, né? Uhum. Mas eu fico pensando que os meus concorrentes nem anota preço, custo. Aí você fala assim, por isso que eu falo, o mercado nosso, quem quiser ser bom, ele tem um mercado espetacular. E ele nem vai precisar se esforçar muito, é só fazer o básico bem feito. Hoje o mundo tá tão triste que o básico é louvável, né? Sim, Ser honesto é louvável, né? Uma coisa que é é básica tipo, cumprir com o combinado e com a sua obrigação é um diferencial. é um diferencial. É muito louco isso. O Ó mundo que como é... fraco estamos, né? Exatamente. Então, mas isso abre uma oportunidade gigante, né? Sim. Abre uma oportunidade para muitos negócios. Exatamente. Não, e essa questão de, como você bem colocou, hoje a gente vê uma carência de profissionais em todas as áreas. Essa falta de confiança, porque o pessoal quer fazer tudo meio superficial. Ah, vou fazer um curso aqui e a formação que eu vou definir minha profissão. Aí eu vou lá, estudo mais ou menos, pego um diploma, e vou pegar um exemplo aí que você deu da medicina. Cara, se o cara não souber o que ele tá fazendo, mata pessoas. Isso. Então, o cara tem que, de fato, estudar, se dedicar, porque senão daqui a um tempo, cara, quando você for lá fazer uma consulta, melhor se digitar no chat GPT, vai te dar um Muito diagnóstico mais, melhor, né? muito melhor. Sim. Então, a gente está chegando num período que as pessoas estão sendo muito supérfluas assim no conhecimento, não buscam, não gostam de estudar, não gostam de refletir, fazer reflexão, chegar ali e falar, cara, eu vou pensar em por que que eu tô sentindo isso, eu tô analisando isso, por que que eu tô incomodado com isso, e acaba que você vai fazendo coisa errada. Flávio, se você fosse dar uma dica para quem tá pensando em começa a encaminhar na vida. Nem se for falar, trilhar uma carreira profissional, ou fazer um investimento, ou montar uma empresa. O cara vai começar a trilhar a vida dele agora, tá com seus 17, 18 anos, que tá saindo do colegial ali. O que que você daria de dica para essa pessoa hoje? Tipo assim, da mesma forma que você aprendeu observando os outros, conseguiria repassar para essa pessoa hoje. Olha, eu lembro que na época que eu tava na faculdade, isso foi em 2004, 2005, falava muito em marketing, muito em engenharia de computação, que depois virou TI, Uhum. que ia ser as profissões do futuro. E foi. Imagina. Olha, hoje estamos com marketing para todos os negócios. Você vê que o Instagram virou um negócio comercial mesmo. Então, eu vejo que tecnologia da informação
é aquilo que eu acho que dá para a pessoa alavancar, consegue é, ter um poder na mão enorme quem for para essa área de tecnologia da informação. Por quê? Porque cada celular é um cliente, certo? E aí eu posso chegar na mão de todo mundo se eu tiver a informação daquela pessoa. Então, tecnologia de informação é um cofre que essa meninada nova que está aí mexendo com o programa, ela pode tirar um benefício enorme. Porque imagina se eu tivesse a cidade de Goiânia em informação e eu quisesse vender produtos para ela. A hora que eu sentisse que a pessoa, né, não, o seu gás está acabando, deixa eu mandar outro gás para essa. Né, se, o que eu poderia vender para esse pessoal. Então, assim, tecnologia da informação, ele consegue fazer as coisas encaminhar, sabe? Na parte logística também. Então, assim, primeira coisa que eu ia falar para esse rapaz de 17 anos que ele não ia gostar. É, celular para trabalho, não vive da ilusão, da aparência, esquece. Eu já vi que esse negócio de aparência não funciona. Esquece. Isso não é preocupação sua, você não está na idade de fazer isso. Eu ia falar, estuda, vai para essa área de dados, porque quem tem dados eu acho que tem tudo. Tem todas as informações, né? Antes era muito fácil abrir um mercado, um supermercado, esperava abrir um comércio, esperava as pessoas chegar lá, né? Hoje você não. Dentro dos prédios, tem os mini mercados lá dentro. Hoje você faz compra pelo iPhone, pelo iFood. Então, o mercado mudou totalmente. Então, assim, essa turma aí que tem uma cabeça um pouco melhor que a gente que já nasceu nisso, a gente viu isso nascer, né? É diferente. Agora eles já nasceram com isso aqui. Então, eu falaria para isso, não se apegar às coisas do mundo e focar nessa tendência aí, né? Nossa, que legal, é uma ótima dica. Flávia, a gente gostaria de agradecer a sua participação e tudo que você compartilhou, que o tempo voou, nem parece que tem tanto tempo assim que a gente tá conversando aqui. Então, muito obrigada por tudo que você compartilhou com a gente, foi um prazer. Foi um episódio, assim, cheio de informação, pessoal. Vocês têm que prestar atenção em tudo que ele falou aqui, porque são informações valiosas, né, E Walter? pode ser um fator que vai diferenciar a vida das pessoas de fato. Porque essas dicas aí, talvez é a oportunidade da pessoa ter acesso que quem tem os pais que trabalham e não tem muito tempo ali de passar essa informação ali, ou um avô, um tio que consiga repassar mesmo ali, Uhum. é a oportunidade de ter acesso. E talvez assim, quando parece que é os pais da gente falando, a gente fica com a resistência. É, Quando é um terceiro explicando, vocês falam, não, esse cara tem razão. Então assim, peguem as dicas do Flávio e anota porque é a oportunidade de vocês conquistarem o que vocês almejam, mas não vai ser de hoje para amanhã, vai ter que gastar um tempo, então vai controlando a ansiedade aí e vai sendo consistente nas coisas. Sim. eu que agradeço imensamente, eu nem sei se foi produtivo assim, o que eu passei, porque eu fiquei pensando, gente, será que eu tenho história para passar? Será que eu tenho alguma coisa para passar assim, desse período aí, né, de trabalho? Mas assim, eu queria agradecer, sim, de verdade, pela experiência, sabe? Sim. Teve bom porque a conversa foi natural, no começo eu estava um pouco mais nervoso, mas foi natural. O importante é isso, é um bate. Agradeço muito a presença de vocês e ter assistido. Cada dia tem uns convidados aqui espetaculares. Ai, obrigada, Flávio. Obrigado, pessoal, até o próximo episódio.